A paz do Senhor para todos, trazer uma palavra para nossa edificação neste momento, no livro de João, capítulo 11, o versículo 5, que diz assim: Ora, Jesus amava Marta, a sua irmã e a Lázaro. Nós vemos aqui na palavra de Deus que fala aqui quando Lázaro morreu, mas nós vemos aqui que Jesus amava Marta, Maria e a Lázaro. Mesmo Jesus amando, mas aconteceu algo que Lázaro ficou enfermo. E quando Lázaro estava enfermo, Maria mandou recado para Jesus que ele viesse novamente onde ela estava, na aldeia, para curar Lázaro. E deram o recado a Jesus. E a Bíblia diz que foram levar a notícia para Jesus e disseram: olha, aquele que tu tanto amas está enfermo. Jesus disse: olha, vai, volta, dá o recado a Marta e a Maria que essa enfermidade não é para a morte. E a Bíblia diz que quando foram dar o recado a Marta e Maria, aonde Jesus estava, para chegar na aldeia, passava-se 2 dias. E Jesus ficou onde ele estava 2 dias. Depois Jesus voltou para ir para a aldeia onde estava Marta e Maria. Então, de lá para cá, andando, dava ao todos 4 dias. E 4 dias, quando Jesus chega na aldeia, e a Bíblia nos mostra que correram levar a notícia para Maria e disseram: olha, Jesus está na aldeia. Quando disseram isso, Marta corre depressa e vai ao encontro de Jesus. Mas só que Lázaro, aquele que estava enfermo, já estava morto. E quando Marta chega ao encontro de Jesus, diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque Marta estava crendo que Jesus poderia curar o seu irmão. Então, Jesus disse para Marta: Marta, se creres, verás a glória de Deus. Novamente, a Bíblia diz que Maria também correu ao encontro de Jesus. Quando chegou perto de Jesus, ela prostrou, adorou e disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus viu a situação das mulheres e disse a mesma palavra, disse para Maria: se creres, verás a glória de Deus. Por que Jesus demorou tanto? Porque tem causa na nossa vida que às vezes o tempo é de Deus. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, quando mandou o recado para Jesus viesse, Jesus não veio na mesma hora. Jesus veio, passou 2 dias e depois foi mais 2 dias depois. Em primeiro lugar, porque os costumes do judeu, a crença, eles criam que ao 3º dia o espírito da pessoa voltava e a pessoa ressuscitava novamente. Por isso que Jesus foi ao 4º dia, porque ao 4º dia eles não criam mais que o espírito da pessoa voltava e ia ressuscitar. Para Jesus mostrar que ele é a ressurreição e a vida. E a Bíblia diz que quando Jesus perguntou a Marta onde foi que colocaram, Marta disse: Senhor, vem e vê. Quando chegou onde está o túmulo de Lázaro, os costumes do judeu naquela época era colocar dentro de uma caverna e colocar uma grande pedra. E quando chegou ali, Jesus disse: tirai a pedra. Marta, quando olhou, ouviu essa palavra, ela disse: Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. Então ela já disse que já cheira mal de 4 dias, ela está dizendo que não tinha mais jeito. Então, naquele caso, ela quer dizer: Senhor, já não tem mais jeito, já é de 4 dias. Mas Jesus deu a ordem que tirasse a pedra. Muitos dos judeus que estavam também naquela época, estavam ali também, porque muitos estavam ali consolavam aquela família. E ali tiraram aquela pedra. Quando tirou a pedra, Jesus orou, agradecendo ao Pai, e disse: Lázaro,
vem. E a Bíblia diz que Lázaro ouviu a voz de Cristo. E a Bíblia diz que Jesus ele é a ressurreição e a vida, aquele que tem poder para ressuscitar. Então ressuscita Lázaro. Quando Lázaro sai do túmulo, todo enfaixado, e a Bíblia diz que todos viram ali a ressurreição de Lázaro. Mas Jesus disse assim, tirai a faixa dele. E tiraram a faixa que colocou em Lázaro. E todos viram que era realmente Lázaro, todos se espantaram. Então quero trazer essa palavra para nossa edificação neste momento. Em primeiro lugar, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Jesus ama a cada um de nós. Então significa que nós temos Jesus na nossa vida, não significa ausência de problema ou dificuldade ou ausência de perca. Nós vemos aqui uma família que Jesus amava, mas teve um problema. Primeiro problema, a enfermidade. Segundo, a perca de um parente. Mesmo Jesus amando aquela família. Jesus ama cada um de nós. A Bíblia diz assim, que Jesus falou, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então significa mesmo a gente servindo a Jesus, temos Jesus na nossa vida, não quer dizer que é ausência de problema, ausência de perca. Não, a gente vai ter perca, vai ter problema, vai ter dificuldade, mas o importante é que Jesus está na nossa vida. Isso assim é o importante. Segunda coisa que nós aprendemos com a palavra de Deus aqui é que Jesus não foi na mesma hora que Marta mandou chamar Jesus. Então significa que o tempo é de Deus. Deus trabalha no seu tempo, não é no nosso tempo. Porque o nosso tempo é como nós pedimos a Deus, falamos com Deus, e nós queremos que Deus faça logo o milagre. Mas o tempo é de Deus. Então no tempo de Deus, Deus ele chega na hora certa, no tempo certo. Para Marta e Maria, achava que Jesus estava demorando, mas Jesus só chegou no tempo dele. Mesmo o problema ter aumentado, que era uma enfermidade e passou a óbito, piorou a situação. Mas a Bíblia diz em Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Então Jesus chegou quando tudo era impossível aos olhos de todos que estavam ali. Mas para Deus nada é impossível. Jesus, quando ele chegou, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então Jesus disse, naquele exato momento, aonde foi que colocaram? Sabe por quê? Porque Jesus vai direto no problema. Jesus foi onde estava o problema, a situação difícil. E quando Jesus foi onde estava o problema, Jesus foi para resolver o problema. Quando chegou lá, Jesus mandou tirar a pedra. Por quê? Porque tirar a pedra, aqueles que estavam ali poderiam tirar a pedra. Então aqueles judeus que estavam ali, que era tentando consolar aquela família, tiraram aquela pedra. Então o que é para nós fazer, Deus permite que nós fazemos. O que é para Deus fazer, então é Ele faz. Então tirar a pedra Jesus mandou, mas para ressuscitar o morto, então é Ele que poderia fazer. Então é Ele que vai fazer. Então Jesus ressuscita agora Lázaro de 4 dias. Primeira coisa que nós aprendemos aqui nesses 4 dias, quando Marta disse, Senhor, já cheira mal, é de 4 dias, porque no terceiro dia ela cria, que era a crença do judeu, que o espírito voltava ainda, mas o 4º dia não cria. Então Deus faz a coisa impossível aos nossos olhos. E também estava cheirando mal. Então significa que quando Jesus ressuscita Lázaro, ele trouxe de volta a vida, restaurou Lázaro, a sua saúde, deu vida novamente. Então Deus ele tem poder para restaurar. É isso que mostra Jesus aqui nesta palavra. Depois Jesus pega e manda tirar toda a faixa que estava ali em Lázaro. Significa que ele tira toda a faixa. Significa tirar todo o problema. Quando Deus quer resolver, ele tira toda a dificuldade para resolver o problema. E a quarta coisa que nós aprendemos aqui com a palavra de Deus é que todos viram Lázaro que estava ressuscitado. Então,
foi um espanto para todos que estavam ali. Então, quando Jesus ele quer fazer um milagre na nossa vida, será espanto para alguém. Alguém ficar espantado, como é que foi? Alguém vai dizer, foi Jesus de Nazaré. Então, para terminar essa palavra, Jesus chegou na vida daquela família. Quando tudo que achavam que estava perdido, não tinha mais esperança, não tinha mais jeito, mas Jesus chegou. Então, eu quero dizer, Jesus ele tem poder para chegar na nossa vida, na nossa família. Não importa a situação que esteja, o problema que esteja, o que importa é clamar por Jesus. Pedir socorro a Jesus. E Ele está pronto para nos socorrer. A Bíblia diz lá em Salmo 46, verso 1, Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Não importa a situação, o que importa é que Ele pode nos socorrer. Amém? Que Deus nos abençoe nesse momento, que essa palavra seja uma palavra de edificação. E eu posso dizer que quando a situação piora, que acha que não tem mais jeito, para Deus tem solução. Jesus chega com a solução. Jesus chega com a esperança. Jesus chega e traz de volta aquilo que estava perdido e traz a esperança novamente para todos nós. E que nós aprendemos nessa palavra de Deus, que Deus abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero terminar. Se creres, verás a glória de Deus. Então, se você crer, verás a glória de Deus na tua vida, na tua família, no teu trabalho. Deus tem sempre um milagre na nossa vida. O impossível Ele faz. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do nosso Senhor Jesus.